A ligação chegou numa terça-feira à noite, quando eu estava terminando meus relatórios de laboratório. A voz da minha mãe ecoou pelo alto-falante, uma mistura de acusação e desespero com a qual eu já estava acostumada há anos. Lorena, precisa de você. Ela está morrendo, Carla. Deixei o silêncio se estender, minha caneta pairando sobre a última caixa desmarcada do meu formulário. Mesmo agora, depois de tudo, o nome da minha irmã fazia minha mão tremer. O que você quer de mim? Ela tem leucemia. Agressiva. Os médicos. A voz da minha mãe falhou. Dizem que você é a única compatível para a doação de medula óssea. Você é a única esperança dela. Eu sou Carla. E há 6 meses, minha querida irmãzinha destruiu sistematicamente minha carreira. Agora, ela precisa da minha medula óssea para sobreviver. Engraçado como a vida funciona às vezes. Vou pensar nisso, eu disse, desligando antes que ela pudesse protestar. Meu escritório, de repente, pareceu pequeno demais. O cheiro familiar de antisséptico agora sufocante. Peguei meu casaco e fui em direção à porta, quase colidindo com Natália no corredor. Nossa, onde está o fogo? Ela me acalmou, estreitando os olhos ao ver o que quer que visse em meu rosto. Você parece ter visto um fantasma. Pior, família. Tentei sorrir, mas não consegui. Lorena está doente. Eles querem minha medula óssea. A expressão de Natália endureceu. Depois do que aconteceu no inverno passado, ela era uma das poucas que sabia de toda a história. A mesma Lorena que enviou aqueles e-mails para o conselho, a que convenceu Janaína a mentir sobre seus métodos de pesquisa. Exatamente a mesma. Encostei-me na parede, subitamente exausta. Minha mãe provavelmente já está a caminho para me fazer sentir culpada pessoalmente. Como se tivesse sido convocada pelas minhas palavras, meu celular vibrou com uma mensagem. Mãe, estou indo ao seu escritório. Precisamos conversar. Falando no diabo. Murmurei, mostrando a mensagem para Natália. Quer que eu fique? Balancei a cabeça. Preciso lidar com isso sozinha. 20 minutos depois, minha mãe irrompeu pela porta do meu escritório, segurando um envelope pardo. Ela parecia mais velha do que eu me lembrava, com o cabelo loiro cuidadosamente cuidado, mostrando mais fios grisalhos na raiz. Aqui estão os registros médicos dela, disse ela, sem rodeios, espalhando papéis sobre a minha mesa. O procedimento não é perigoso. Você volta ao trabalho em 1 semana. Peguei um dos documentos e o digitalizei sem realmente ler. Olá para você também, mãe. Não seja difícil, Carla. É da vida da sua irmã que estamos falando. Engraçado como isso funciona, eu disse, mantendo a voz deliberadamente leve. Quando era minha carreira que estava em jogo, nenhuma de vocês parecia particularmente preocupada com a minha vida. Mais uma vez, ela acenou com a mão, como se dispensasse o que eu dizia. Você ainda está obcecada com essas acusações ridículas? Lorena jamais faria isso. Eu tenho provas. As palavras saíram cortantes o suficiente para ferir. E-mails, depoimentos de testemunhas, até mesmo uma conversa gravada entre ela e Janaína. Você gostaria de vê-las? O rosto da minha mãe empalideceu um pouco, mas ela se recuperou rapidamente. O que aconteceu no passado não importa agora. Ela é sua irmã. É mesmo? Levantei-me e fui até meu arquivo. Essa tem se tornado uma pergunta bem interessante ultimamente. Do que você está falando? Peguei uma pasta grossa com o rótulo Evidências de DNA e coloquei na mesa. Os olhos da minha mãe se fixaram nela como uma cobra observando um mangusto. O que é isso? Seguro, eu disse suavemente. Exatamente contra esse tipo de situação. Você realmente achou que eu não investigaria depois do que aconteceu? Que eu não iria investigar mais a fundo? Você está sendo ridícula. Mas sua voz vacilou, e suas mãos tremiam enquanto ela recolhia os registros médicos de Lorena. Sua irmã está morrendo, Carla. Seja qual for o seu jogo. Sem joguinhos. Mãe, só a verdade. Pela primeira vez na história desta família, vamos lidar com a verdade. Sentei-me novamente, cruzando as mãos sobre a mesa.
Darei minha resposta sobre a medula óssea em 3 dias. Até lá, sugiro que pense com muito cuidado sobre quais segredos está disposta a revelar. Ela saiu sem dizer mais nada, com os saltos batendo rapidamente pelo corredor. Assim que ela saiu, abri o arquivo de DNA e fiquei olhando para os resultados que recebera na semana anterior. A verdade que destruiria minha família estava ali, preta no branco. Lorena não era apenas minha irmã manipuladora e traidora. Ela não era minha irmã de jeito nenhum. Peguei meu celular e disquei o número da Natália. Ei, lembra quando você disse que me ajudaria de qualquer jeito? Preciso de um favor. O quanto você sabe sobre encontrar pais biológicos? O corredor do hospital cheirava a falsa esperança e café barato. Fiquei do lado de fora do quarto da Lorena, reunindo coragem, enquanto a Natália esperava perto do elevador. Você não precisa fazer isso, ela me lembrou. Sim, eu preciso. Alisei meu blazer, um hábito de inúmeras apresentações de pesquisa. Ela precisa ver minha cara quando eu digo não. Lorena estava sentada na cama mexendo no celular. Mesmo pálida e magra, ela conseguia parecer perfeitamente arrumada. Um hobby de seda combinando com seu pijama de grife. Algumas coisas nunca mudam. Bem, olha quem finalmente apareceu, disse ela, sem olhar para cima. Veio bancar a heroína? Na verdade, vim te dar a minha resposta pessoalmente. Fiquei perto da porta, mantendo uma distância segura. A resposta é não. Isso chamou a atenção dela. Ela largou o celular, seu sorriso de treino sumindo por um instante. Você não pode estar falando sério. Sério mesmo. Considere isso mais calma. Karma? Ela riu, mas soou vazio. Por quê? Ainda amargurada por aquele pequeno mal-entendido, no trabalho. Pequeno mal-entendido. Minha voz se elevou, apesar dos meus melhores esforços. Você destruiu minha reputação. 5 anos de pesquisa perdidos. Tudo porque você não suportava que eu pudesse realmente ter sucesso em alguma coisa. Ah, por favor. Lorena revirou os olhos. Você é tão dramática. Eu te fiz um favor. Aquela pesquisa não estava dando em nada e você sabe disso. Além disso, a Vera Lúcia sempre dizia: não faça isso. Eu a interrompi. Não ouse envolver a Vera Lúcia nisso. Ela vem limpando a sua bagunça desde que éramos crianças, mas não desta vez. Uma enfermeira enfiou a cabeça para dentro, provavelmente atraída pelo nosso tom de voz alterado. Está tudo bem aqui dentro? Bem, disse Lorena docemente. Minha irmã já estava de saída. Ainda não. Esperei até a enfermeira ir embora. Quero ouvir você admitir. Me diga por que fez isso. Você quer mesmo saber? O rosto de Lorena se transformou, a máscara de doçura caindo, porque você mereceu. Sempre tão perfeita, tão inteligente, tão dedicada. Pobre Carla, trabalhando tanto enquanto eu recebia tudo de mão beijada. Bem, adivinha? Eu também trabalhei duro, só que trabalhei com mais inteligência. Me sabotando, entendendo como o mundo realmente funciona. Ela se inclinou para a frente, os olhos brilhando de febre ou malícia. Eu não sabia dizer qual. Você acha que talento importa? Integridade? Por favor, o que importa é quem você conhece, quem você pode manipular. Aprendi isso observando a Vera Lúcia. É, sobre a Vera Lúcia. Peguei meu celular e vi uma foto dos resultados de DNA. Quer ouvir uma coisa interessante? Estou morrendo, Carla. Não tenho tempo para seus joguinhos. Arranje tempo. Virei a tela para ela. Vê esses marcadores? Eles mostram o DNA paterno. Notou algo estranho? Ela olhou para a tela com os olhos semicerrados e ficou imóvel. O que é isso? Prova de que não temos o mesmo pai. Acho que a Vera Lúcia anda guardando segredos de todo mundo. A cor sumiu do rosto dela. Você está mentindo. Estou? Pergunte a ela você mesma. Observe como ela reage. Guardei meu celular. Mas faça isso logo. Afinal,
Você está ficando sem tempo. Só faça isso pela Vera Lúcia, sibilou ela, com o desespero transparecendo na voz. Seja útil pelo menos uma vez. Caminhei até a cabeceira dela, inclinando-me, até ficarmos cara a cara. Engraçado, você fala igual a ela, mas é o seguinte: cansei de ser útil, cansei de ser o capacho da família. Quer minha medula óssea? Faça por merecer. Como? Confessar tudo. Os e-mails, as mentiras, fazer com que Janaína falsificasse relatórios, anotar tudo, assinar, autenticar. Talvez depois a gente converse. Você me deixaria morrer por isso? A voz dela falhou. Pela sua preciosa carreira? Não, Lorena. Eu deixaria você morrer porque você nunca enfrentou as consequências dos seus atos. Nem uma vez na vida. Eu me endireitei. Pense na minha oferta. Você tem 3 dias. Saí com as mãos trêmulas, mas a cabeça erguida. Natália estava esperando exatamente onde eu a havia deixado. Como foi? Mais ou menos como eu esperava. Apertei o botão do elevador. Ela contará à mamãe sobre o teste de DNA dentro de 1 hora. E então, a verdadeira diversão começa. As portas do elevador se abriram com um ding alegre. Quer me ajudar a encontrar o verdadeiro pai dela? Tem certeza? Natália perguntou enquanto descíamos. Assim que você começar a descer por esta rua. Tenho certeza. Observei os números dos andares diminuindo. Eles me ensinaram bem, sabe? Todos aqueles anos de crueldade sutil disfarçada, de amor. Hora de mostrar a eles que boa aluna eu fui. Meu telefone vibrou. Mamãe ligando. Recusei a ligação com um sorriso. Que comecem os jogos. 37 ligações perdidas, disse a Natália, enquanto espalhávamos os resultados da minha pesquisa de ancestralidade na mesa de jantar. Mamãe está ficando desesperada. Dá para culpá-la. Natália apontou para uma seção destacada do relatório. Veja isto. A linhagem paterna da Lorena apresenta fortes marcadores hispânicos. Seu pai era sueco-americano, certo? De cabo a rabo. Tomei um gole de vinho, lembrando-me dos olhos azul claros e do cabelo loiro do meu pai. O que significa que a mamãe tem algumas explicações a dar. Meu telefone vibrou novamente. Desta vez, era uma mensagem do Caio, meu. Res. Soube da Lorena. Preciso conversar. Importante. Falando em explicações, murmurei, mostrando a mensagem para Natália. Caio não era ele? Aquele que a Lorena tentou roubar? É. Respondi rapidamente, combinando de encontrá-lo no nosso antigo café. Quer apostar que ela também tentou algo com ele? Uma hora depois, sentei-me em frente ao Caio no café da Penny, observando-o mexer na xícara. Ele parecia bem. O sucesso lhe caía bem. Sua startup de tecnologia decolou logo depois que terminamos. Eu deveria ter te contado isso anos atrás, disse ele finalmente me olhando nos olhos. A Lorena veio ao meu escritório 1 semana antes de nos separarmos. Disse que você estava me traindo com meu sócio. Quase engasguei com o meu café com leite. O quê? Não acreditei no começo, mas ela tinha fotos. Você abraçando. O André do lado de fora de um restaurante. Disse que estava se encontrando com ele há meses. Era sobre a reunião com investidores. Bati minha xícara na mesa, o café espirrando pela borda. O André estava me dizendo que tinham aprovado o financiamento para o seu projeto. Era para ser uma surpresa. O rosto do Caio se contorceu. Eu sei disso agora. O André me contou tudo no ano passado, mas nessa época eu já tinha me mudado. E você já tinha se casado com outra pessoa. Recostei-me, rindo sem humor. Ela queria mesmo tudo o que eu tinha, não é? Tem mais. Ele pegou o celular e me mostrou um e-mail. Ela entrou em contato comigo na semana passada. Disse que estava doente, precisava de dinheiro para tratamentos experimentais e queria saber se eu reconsideraria nosso relacionamento. Enquanto ela me pedia medula óssea, balancei a cabeça. Inacreditável. Meu celular vibrou. Outra mensagem da mamãe. Por favor, me ligue. Precisamos conversar sobre o que você contou a Lorena. Ainda se fazendo de vítima? Perguntou Caio, apontando para o meu,
Celular. Eu me levantava para recolher minhas coisas. Obrigada por me contar, Caio. Antes tarde do que nunca, em casa, Natália havia feito progressos. Ela rastreou os marcadores genéticos da Lorena até uma região específica no México, estreitando a linha do tempo até quando a mamãe trabalhava no Hospital Central. Vejam esses registros de funcionários, disse Natália, apontando para a tela do laptop. Havia apenas um médico de ascendência hispânica trabalhando em seu departamento naquele período. Dr. Renato Moreira. Renato Moreira. Repeti. O nome com gosto de verdade na minha língua. Encontrem-no. Já encontrei. Natália sorriu. Ele é chefe de cirurgia no Hospital Memorial de Campinas. Nunca se casou, não tem filhos. Pelo menos nenhum que ele saiba. Meu telefone tocou de novo. Desta vez, eu atendi. Carla, por favor. A voz da mamãe estava rouca. O que quer que você ache que sabe? Eu sei o suficiente. Eu a interrompi. O papai alguma vez suspeitou? Seu pai não tem nada a ver com isso. Se eu tivesse corrigido friamente. Papai morreu. Há 5 anos. Conveniente para guardar segredos, não é? Você não entende. Não, você não entende. Agarrei o telefone com mais força. Cansei de ser o saco de pancadas da família. Cansei de ver a Lorena ficar com tudo enquanto... Eu sou culpada por existir. Quer salvá-la? Comece a dizer a verdade. O que você quer? Ela sussurrou. Quero que você sofra como eu sofri. Quero que a Lorena aprenda como é quando tudo desmorona. Olhei para a Natália, que estava me dando um joinha. Verifique seu e-mail em 5 minutos. Vou te enviar os resultados do DNA. Análise completa. Desliguei e me virei para a Natália. Você encontrou as informações de contato dele? E-mail, telefone, endereço do escritório. Tudo. Ela hesitou. Tem certeza disso? Abri meu laptop e abri o relatório de DNA. Probabilidade de paternidade. 0%. Li em voz alta, com um sorriso sombrio se espalhando pelo meu rosto. Agora a diversão começa. Meu celular se iluminou com mensagens da Lorena. Mamãe, está histérica. O que você fez? Me responda. Você não pode provar nada. Respondi com uma mensagem. Verifique seu e-mail. A ciência não mente, mana. Ou será que devo te chamar assim? Natália me observou com preocupação. Você sabe que isso vai destruí-los. Ótimo. Cliquei em enviar no e-mail para a mãe, com cópia para Lorena. Elas me destruíram primeiro, a vez que aprenderam sobre as consequências. A resposta foi imediata. O toque da minha mãe, as mensagens da Lorena, até uma mensagem do advogado da família. Silenciei tudo e servi outra taça de vinho. Deixem queimar. Sussurrei, observando as notificações se acumularem. Deixem queimar. Escolhi minha casa de infância para a reunião de família. Algo poético sobre queimar tudo onde começou. Você chegou cedo, disse mamãe quando entrei. Suas mãos tremiam enquanto arrumava biscoitos que ninguém comeria. Lorena estava sentada no sofá, enrolada em um cobertor caro de cachemira, parecendo mais frágil do que eu jamais a vira. Na verdade, cheguei bem na hora. Coloquei minha pasta na mesa de centro. Vamos começar? Começar o quê? Era a voz de Lorena. E seu joguinho de poder? Não, sua confissão. Peguei uma pilha de papéis. Trouxe cópias para todos. Vera Lúcia afundou na poltrona, envelhecendo anos em segundos. Carla, por favor, podemos conversar sobre isso em particular? Como você falou sobre o pai biológico da Lorena em particular? Sorri sem entusiasmo. Aqueles dias haviam acabado. A campainha tocou. Mamãe deu um pulo. Quem? Deve ser a Natália. Pedi a ela que testemunhasse. Abri a porta, deixando a Natália entrar. Ela cumprimentou todos com um aceno profissional e sentou-se perto da janela. Então, abri 3 documentos. Vamos discutir os termos. Termos? Lorena tentou rir, mas acabou tossindo. Você está tratando isso como um negócio. Não foi isso que você fez com a minha carreira? Com o meu relacionamento com o Caio?
Observei o rosto dela empalidecer ainda mais. Ah, sim. Ele me contou tudo. As mentiras, as fotos, a recente tentativa de reaproximação. Que atuação! Eu estava desesperada. A compostura de Lorena se rompeu. Você não sabe como é. Desesperada? Eu a interrompi. Experimente ver sua pesquisa ser desacreditada. Experimente ter colegas cochichando pelas costas. Experimente perder tudo o que você conquistou porque sua irmã ficou com inveja. Chega, disse Vera Lúcia, levantando-se e apertando as mãos. Estamos aqui para discutir a doação de medula óssea. Não, estamos aqui porque vocês duas precisam de algo meu. Mas primeiro, peguei um gravador. Vamos falar do Dr. Renato Moreira. Mamãe deixou cair o prato de biscoitos. Ele se espatifou no chão de madeira, espalhando migalhas como estilhaços. Como você o encontrou? Não foi difícil. Chefe de cirurgia do Hospital Memorial de Campinas. Nunca se casou, não tem filhos. Bem, pelo menos ele não sabe de nenhum. Os olhos de Lorena se moveram de um para o outro. Mãe, de quem ela está falando? Do seu pai. Eu disse simplesmente. Do seu pai verdadeiro. A sala ficou em silêncio, exceto pelo tic-tac do relógio de pêndulo. O único pai que havia se recuperado sem nunca saber o segredo da esposa. Você está mentindo, sussurrou. Lorena, mas seus olhos estavam fixos em Vera Lúcia. Estou, mãe. Quer contar a ela sobre o seu caso? Sobre como você deixou o pai criar o filho de outro homem sem nunca contar a nenhum deles? Vera Lúcia desabou na cadeira. Eu fiz o que tinha. Que fazer? Você fez? Inclinei-me para a frente. Ou você fez o que era mais fácil? Meu celular vibrou. Natália também verificou o dela e me lançou um olhar significativo. Que timing interessante. Eu disse lendo a mensagem. Quer saber quem acabou de chegar na cidade? Não, implorou mamãe. Dr. Renato Moreira está fazendo check-in no Marriott no centro da cidade neste momento. Natália entrou em contato com ele na semana passada. Ele está muito interessado em conhecer a filha. Lorena começou a chorar, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Mamãe parecia que ia desmaiar. É assim que funciona. Continuei, empurrando os papéis para a frente. Lorena, você assina uma confissão completa sobre o que fez com a minha carreira. Mãe, você assinou esta declaração admitindo o caso e a fraude de paternidade. Em troca, vou considerar a doação de medula óssea. Considerar? A voz de Lorena falhou. Eu poderia morrer. Eu poderia ter perdido tudo. Ah, espere. Eu perdi. Levantei-me e juntei minhas coisas. Você tem até amanhã para decidir. Se eu não tiver as 2 declarações assinadas até o meio-dia, minha próxima ligação é para o Dr. Renato. Você faria isso mesmo? Perguntou Vera Lúcia. Com a sua própria família? Família? Eu ri. Foi você quem me ensinou tudo o que sei sobre família, sobre lealdade, sobre amor. Caminhei até a porta, seguida por Natália. Pense nisso como sua última lição para mim. Espere, gritou Lorena. O quê? Como ele é? Parei, com a mão na maçaneta. Quer descobrir? Assine os papéis. Lá fora, Natália soltou um longo suspiro. Aquilo foi intenso. Ainda não acabou. Olhei meu celular. 3 chamadas perdidas da minha mãe já. Querem jantar? Tenho a impressão de que vão precisar da noite toda para decidir. Você vai mesmo fazê-las suar. Elas me fizeram suar por anos. Entrei no carro, observando as luzes da sala pela janela. Além disso, o voo do Dr. Renato só pousa amanhã. De manhã. Às vezes você é assustadora, sabe disso. Aprendi com os melhores. Liguei o motor bem na hora em que meu telefone tocou de novo. Vamos ver quanto tempo elas duram antes de quebrar. Enquanto nos afastávamos, vislumbrei pela última vez a casa da minha infância pelo retrovisor. Vera Lúcia estava na janela, nos observando partir, parecendo perdida em sua própria teia de mentiras. Ótimo. A velha igreja parecia exatamente a mesma. Tijolos vermelhos, detalhes brancos
vitrais que testemunharam 2 décadas de mentiras cuidadosamente construídas pela minha família. Sentei no meu carro, observando o padre Michael cuidar de suas rosas, como ele fazia todas as manhãs de terça-feira desde que eu era criança. Meu telefone vibrou. Natália. O avião do Paulo Henrique pousou, esperando por ele em 30 minutos. Saí do carro, o ar fresco da manhã batendo no meu rosto. O padre Michael olhou para cima, o reconhecimento inundando suas feições. Carla, é você mesmo? Olá, padre. Consegui sorrir. Ainda lutando contra aqueles pulgões? Ele riu, enxugando as mãos no avental de jardinagem. Algumas batalhas nunca terminam. O que te traz aqui? Faz anos. Preciso te perguntar uma coisa, sobre minha mãe, na verdade, e um homem chamado Paulo Henrique Moreira. A tesoura de poda caiu no chão com um estrondo. O rosto do padre Michael ficou pálido. Entre, disse ele baixinho. O escritório da igreja cheirava a livros velhos e café, o mesmo desde as minhas aulas de crisma. O padre Michael fechou a porta atrás de nós. Presumo que seja sobre a condição da Lorena. Ele sentou-se pesadamente na cadeira. Sua mãe me ligou ontem, bastante perturbada. Ela lhe contou o que eu descobri? Não, mas que Lorena não é filha do meu pai. Observei sua reação atentamente. Que ela é filha de Paulo Henrique Moreira. Ele não pareceu surpreso o suficiente. Meu estômago embrulhou. Você conhecia o segredo da confissão? Não. Levantei a mão. Não me importo com as regras da igreja. Você viu meu pai morrer pensando que as 2 filhas eram dele. Você viu minha mãe destruir minha carreira para proteger Lorena. Você sabia de tudo. Eu aconselhei sua mãe a contar a verdade, disse ele suavemente. Muitas vezes. Quando? Peguei meu celular e abri o aplicativo do gravador de voz. Quando? Exatamente ela te confessou isso pela primeira vez? Ele hesitou. Por favor, padre. Eu preciso saber. Foi logo depois que ela descobriu que estava grávida. Setembro de 1990. Ela estava com medo de que seu pai descobrisse o caso. Fiz as contas rapidamente. Isso foi 3 meses antes de ela contar ao pai que estava grávida. Ela considerou alternativas. Ele olhou para as mãos. Eu a convenci a ficar com o bebê. Meu telefone vibrou novamente. Natália. O Paulo Henrique está fazendo muitas perguntas. Quanto devo contar a ele? Mais uma pergunta. Eu disse, me levantando. Minha mãe alguma vez expressou remorso? Não pelo caso, mas pela forma como ela me tratou depois. Carla, pergunta simples, padre. Sim ou não? Ele não conseguia me olhar nos olhos. Aquilo já era resposta suficiente. Lá fora, liguei para a Natália. Conte tudo para o Paulo Henrique. Cada detalhe. Tem certeza? Sua mãe está ligando sem parar para ele desde que ele chegou. Melhor ainda, liguei o carro. Estou indo para o hospital agora. A Lorena pediu para me ver. Cuidado, Natália avisou. Ela está desesperada. O quarto de hospital de Lorena estava mais escuro do que antes, as persianas fechadas contra o sol da manhã. Ela parecia pior, com a pele amarelada e os olhos fundos. Você veio, sussurrou. Você chamou. Fiquei perto da porta. Onde a mãe está tentando falar com ele? Ela não conseguia dizer pai. Você realmente o encontrou? Sim. Como ele é? Assine a confissão e descubra. Ela pegou um envelope do criado mudo com a mão trêmula. Aqui. Tudo o que eu fiz, tudo o que a mamãe me ajudou a fazer, está tudo lá. Abri, examinando as páginas. Cada detalhe estava lá. Os e-mails falsos, as mentiras combinadas com Janaína, a sugestão da mamãe de atacar meu relacionamento com Caio. Por quê? Perguntei, finalmente me sentando. Por que você me odiava tanto? Porque você era real. Ela sussurrou. Tudo em você era real. Suas conquistas, seus relacionamentos, seu lugar na família. Eu sempre fingia viver a vida de outra pessoa. Meu celular vibrou.
Uma mensagem do Paulo Henrique. Precisamos conversar sobre minha filha. Ele quer te conhecer. Eu disse a ela que estou morrendo. Sim. Você vai me ajudar agora que já assinei. Confessou? Levantei-me e guardei o envelope na bolsa. Vou pensar nisso. Carla. Sua voz era baixa, infantil. Será que já fomos irmãs de verdade? Não, eu disse, parando na porta. Mas poderíamos ter sido. A escolha era sua, lá. Fora outra mensagem me aguardava. Mamãe finalmente havia conseguido falar com Paulo Henrique. Eles se encontrariam em casa. Tudo estava se encaixando. Liguei para a Natália. Hora do ato final. Pronta? E você? Olhei para o quarto de Lorena, onde minha não-irmã jazia, morrendo envolta em mentiras e consequências. Estou pronta há anos. A verdade era uma arma, e eu estava farta de me conter. As luzes fluorescentes do pronto-socorro lançavam sombras ásperas sobre os rostos de todos. Lorena desmaiou 1 hora depois da nossa conversa, e seu estado de saúde se deteriorou rapidamente. Mamãe andava de um lado para o outro na sala de espera como um animal enjaulado, enquanto eu permanecia imóvel. A confissão assinada por Lorena queimava meu coração. A culpa é sua. Mamãe sibilou para mim. Se você simplesmente concordasse em ajudar, não comece. Eu avisei. Não aqui. Uma enfermeira se aproximou, prancheta na mão. Senhora Myers, sua filha está perguntando por vocês duas. Lorena parecia um fantasma contra os lençóis brancos do hospital. Tubos e monitores criavam uma teia tecnológica ao seu redor. Seus olhos se fixaram em mim quando entramos. Preciso te contar uma coisa, ela sussurrou. Vocês duas. Mamãe correu para o lado dela. Eu fiquei perto da porta. Guarde suas forças, querida, disse mamãe, alisando o cabelo de Lorena. Não. Lorena afastou a mão. Preciso te dizer isso. Ela olhou para mim. Escrevi uma carta para você. Priscila a tem. Priscila? Franzi a testa. Sua amiga da faculdade. Ela sabe tudo sobre o que eu fiz. O que minha mãe me ajudou a fazer. Eu disse a ela para te entregar a carta se tossisse forte e com secreção. Se alguma coisa acontecesse comigo. Mamãe ficou rígida. Lorena, você não está pensando com clareza. Estou pensando com clareza pela primeira vez em anos. O monitor de Lorena apitou mais rápido. Desculpa, Carla, por tudo. Mas a mamãe me fez ser quem eu sou. Já chega. Mamãe se levantou tão rápido que a cadeira dela caiu para trás com um baque. Você precisa descansar. O que eu preciso é da verdade, disse Lorena. Pelo menos uma vez. Meu celular vibrou. Uma mensagem da Priscila. Precisamos conversar. Lorena me contou coisas. Coisas importantes. Vou pegar a carta, eu disse, já me encaminhando para a porta. Carla, espere. Mamãe se assustou, mas eu já tinha ido embora. Encontrei Priscila em uma cafeteria em frente ao hospital. Ela parecia nervosa, mexendo num envelope grosso. Eu nunca concordei com o que fizeram com você. Ela disparou antes que eu pudesse falar. Lorena me contou tudo semana passada. Como sua mãe a convenceu de que você era o inimigo. Como elas planejaram cada passo da sua queda. Planejaram? Minhas mãos apertaram a xícara de café. Como assim planejaram? Não foi só o escândalo da pesquisa. Priscila empurrou o envelope para o outro lado da mesa. Leia. Lorena anotou tudo. Abri a carta com os dedos trêmulos. Carla, quando você ler isto, provavelmente estarei morta ou perto disso. Karma, certo? Mas você merece saber a verdade. Mamãe começou a te envenenar contra mim quando éramos crianças. Ela me contava como você tinha ciúmes de mim, como tentou me machucar um dia. Depois, ela te dizia o contrário. Ela nos jogou uma contra a outra a vida toda. O escândalo da pesquisa não foi espontâneo. Mamãe sugeriu isso quando soube que você estava perto de uma descoberta. Ela disse que você me ofuscaria para sempre se tivesse sucesso. Ela me ajudou a contatar Janaína. Ajudou a elaborar as mentiras.
Até Caio, ela me disse em qual restaurante você estaria com André. Me ajudou a encenar aquelas fotos. Eu era a arma dela contra você, a apólice de seguro dela, porque ela sabia que um dia você descobriria a verdade sobre o meu pai, sobre as mentiras dela. Me desculpe. Sei que é tarde demais, mas me desculpe. Dei meu telefone e tocou. Natália, o Paulo Henrique está aqui. Ela disse sem rodeios. Ele está furioso. Sua mãe está ameaçando tornar tudo público a menos que você concorde com a doação. Ri. O som foi áspero até para os meus ouvidos. Diga a ela para ir na frente. Eu trago pipoca, Carla. Priscila me observava preocupada. O que você vai fazer? Exatamente o que me ensinaram a fazer. Levantei-me, juntando a carta e minha determinação. Vou destruir tudo o que eles têm de mais caro. De volta ao hospital, encontrei minha mãe do lado de fora do quarto de Lorena digitando freneticamente no celular. Tentando me adiantar, perguntei, fazendo-a se assustar. Tarde demais. Acabei de falar com Priscila, seja lá o que Lorena disse a ela. Guarde, levantei a carta. Está tudo aqui. Cada manipulação, cada mentira, sua obra-prima, de abuso maternal. Fiz o que tinha que fazer para proteger minha filha. Qual delas? Aproximei-me. Aquela que você criou para ser sua cúmplice ou aquela que você treinou como sua vítima? O rosto dela se contraiu. Por favor, Lorena está piorando. Os médicos dizem, vá a público. Eu a interrompi. Diga a todos que monstro eu sou por me recusar a ajudar minha irmã. Vou contá-la com 30 anos de guerra psicológica documentada. Você a deixaria morrer para provar algo? Não, mãe. Eu sorri, e ela se encolheu. Eu a deixaria morrer porque você me ensinou como. Eu me afastei quando ela me chamou, sua voz embargada ao dizer meu nome. Meu telefone vibrou com uma mensagem da Natália. Paulo Henrique quer nos encontrar amanhã. Todos juntos. Acabar com isso. Perfeito, respondi. Hora do grande finale. Que vissem o que criaram. Que colhessem o que plantaram. A sala de conferências do Hospital Memorial de Campinas parecia um tribunal. Lorena insistiu em estar lá, levada de maca por uma enfermeira, apesar de seu estado de saúde se deteriorar. Vera Lúcia sentou-se ao lado dela, com uma aparência envelhecida e derrotada. Natália ficou parada na porta como uma sentinela enquanto Priscila agarrava nervosamente a carta de Lorena. E Paulo Henrique? Ele comandava a sala só por existir. Sua presença era uma acusação viva. Vamos começar, eu disse, distribuindo cópias dos resultados de DNA. Todos têm perguntas. Hoje teremos respostas. Eu começo, disse Paulo Henrique com a voz tensa de raiva controlada. Vera Lúcia, como você conseguiu manter minha filha longe de mim por 32 anos? Mamãe se encolheu ao ouvir o uso do primeiro nome dela. Eu estava protegendo minha família, destruindo a minha, respondeu. Ele bateu a mão na mesa. Eu tinha o direito de saber. Você era casado. Mamãe retrucou. Eu era divorciado. Você sabia disso. Conversamos sobre isso na noite em que... Ele parou de olhar para Lorena. Na noite em que tudo mudou, os monitores de Lorena apitaram mais rápido. Você sabia que ele era divorciado. Todo esse tempo você disse que sua mãe me contou que perdeu o bebê. Paulo Henrique continuou. Transferi-me para Campinas acreditando... Ele balançou a cabeça. Mais mentiras. Em seguida, peguei a confissão de Lorena. Falando em mentiras, vamos discutir o que aconteceu com a minha carreira. Por favor, sussurrou Lorena. Agora não. Sim, agora. Comecei a ler. Vera Lúcia me ajudou a elaborar o plano perfeito para destruir a credibilidade da pesquisa de Carla. Ela sugeriu usar Janaína, sabendo que seu depoimento teria peso. Pare. Vera Lúcia se levantou, cambaleando. Isso não é sobre... Isso é sobre tudo. Eu a interrompi. Cada mentira, cada manipulação, cada momento em que você nos colocou uma contra a outra. Conte a eles, mãe. Conte a eles como você preparou Lorena para me odiar. Eu nunca conto a eles. Empurrei a carta de Lorena para o outro lado da mesa. Está tudo aqui. Como você nos envenenou?
como nos jogou como peças de xadrez. Por quê? Porque você sabia que um dia suas mentiras viriam à tona. Paulo Henrique pegou a carta, lendo em silêncio, o rosto se escurecendo a cada linha. Você usou nossa filha como arma. Ele se voltou para Vera Lúcia, contra a própria irmã. Elas não são irmãs. Retrucou Vera Lúcia, e então cobriu a boca. A sala ficou em silêncio, exceto pelos monitores de Lorena. Não, eu disse baixinho. Não somos. E agora todo mundo sabe o porquê. Lorena começou a chorar. Lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas encovadas. Eu nunca soube de nada disso. Sobre o divórcio dele. Sobre a manipulação da minha mãe. Mas você sabia o que estava fazendo quando destruiu minha carreira. Eu a lembrei. Quando você tentou roubar o Caio, porque Vera Lúcia disse que você sempre tentaria me ofuscar. Que usaria seu sucesso para provar que eu não valia nada. Chega. A voz de Paulo Henrique estalou como um chicote. Vera Lúcia, você vai enfrentar consequências legais por essa fraude de paternidade. E você? Ele se virou para mim. Você está mesmo disposta a deixar a Lorena morrer para provar um ponto? Não. Peguei um último documento. Estou disposta a doar medula óssea sob condições específicas. Vera Lúcia se lançou sobre o papel. Eu o segurei. Primeira condição. Vera Lúcia admite tudo publicamente. O caso, as mentiras, a manipulação das duas filhas. Segundo, a confissão de Lorena sobre a destruição da minha carreira vai para todas as instituições e publicações que me colocaram na lista negra. Terceiro, Paulo Henrique tem acesso total a Lorena se quiser. Você está nos chantageando? A voz de Vera Lúcia tremeu. Aprendi com as melhores. O monitor de Lorena começou a apitar urgentemente. Uma enfermeira entrou correndo. A pressão dela está caindo, anunciou ela. Precisamos levá-la de volta para o quarto. Espere. Lorena agarrou minha mão enquanto se preparavam para levá-la para fora. Assino qualquer coisa. Só me ajude, por favor. Olhei para ela. Sério? Olhei para ela. Passando pela manipulação, passando pelas mentiras, até a mulher assustada por baixo. Você vai contar a verdade sobre tudo. Sim. Ela apertou minha mão. Estou tão cansada de mentiras, então. Sim, eu disse suavemente. Eu vou te ajudar. Enquanto levavam Lorena embora, Paulo Henrique se aproximou de mim. Você é uma pessoa mais forte do que eu seria. Não. Observei minha mãe correndo atrás da maca da Lorena. Sou exatamente o que me fizeram. Natália tocou meu braço. A papelada está pronta tanto para a doação quanto para as confissões. Ótimo. Juntei minhas coisas, subitamente exausta. Vamos, terminar isso. Carla, Paulo Henrique chamou quando cheguei à porta. Obrigado por me encontrar, por dizer a verdade. Assenti, incapaz de falar por causa do nó na garganta. Lá fora, o sol estava se pondo, pintando as janelas do hospital em tons de dourado e vermelho sangue. Meu celular vibrou com uma mensagem da minha mãe. Vou assinar tudo. Só salve-a. Está feito, eu disse a Natália. Nós vencemos. Então por que você não parece feliz? Observei o pôr do sol, pensando em família, na verdade e nas consequências. Porque vencer nem sempre é sinônimo de vitória. A doação de medula óssea me deixou dolorida, mas satisfeita. Sentei-me no meu apartamento, observando a chuva escorrer pelas janelas enquanto lia as manchetes da manhã no meu tablet. Pesquisadora renomada é absolvida de má conduta. Escândalo. De fraude familiar abala a comunidade médica. Médico renomado encontra filha há muito perdida. Meu telefone tocou. Natália, você viu as retratações? Perguntou ela sem rodeios. Todos os periódicos que publicaram essas falsas alegações sobre a sua pesquisa estão se esforçando para se desculpar. A confissão pública da mamãe ajudou, eu disse, tocando meu quadril ainda dolorido. Incrível o que a verdade pode fazer. Falando em verdade, a Lorena está respondendo bem ao tratamento. Abaixei meu café. Eu sei. Paulo Henrique me contou. Você vai visitá-la? Antes que eu pudesse responder, a campainha tocou.
Abri e encontrei minha mãe parada ali, parecendo menor do que eu jamais a vira. Posso entrar? Dei um passo para o lado, deixando-a entrar, mas mantendo distância. Ela agarrou a bolsa como um escudo. A Lorena está perguntando por você, disse ela. Tenho certeza que sim. Carla, por favor. Ela sentou-se pesadamente no meu sofá. Eu sei que não mereço perdão. Você tem razão. Você não merece. Mas eu sinto muito por tudo. Ela pegou um álbum de fotos surrado. Encontrei estas enquanto arrumava a casa, antes de vendê-la. Você vai vender a casa? Ela assentiu. Parte de recomeçar. Os advogados de Paulo Henrique sugeriram isso para pagar o tratamento contínuo da Lorena e as indenizações que você lhe deve. Peguei o álbum, abrindo-o em fotos que eu tinha esquecido que existiam. Eu em feiras de ciências segurando troféus. Lorena e eu antes da manipulação começar, sorrindo juntas. Eu destruí algo precioso, mamãe disse baixinho. Algo que poderia ter sido lindo. Meu celular vibrou. Uma mensagem do Paulo Henrique. Os últimos exames da Lorena parecem estar bons. Ela está perguntando por você de novo. Ela quer se redimir, continuou a mamãe. Nós duas queremos. Remediar? Eu ri amargamente. Como exatamente se redime por 30 anos de guerra psicológica? Começamos com a verdade. A verdade completa. Ela puxou um envelope. Esta é a minha confissão completa. Tudo o que nunca mencionei na declaração pública, cada manipulação, cada mentira, cada momento em que envenenei minhas filhas uma contra a outra. Faça o que quiser com isso. Peguei o envelope, mas não. O abri. Por que agora? Porque estou cansada. Ela se levantou, ajeitando o casaco. Cansada de mentiras. Cansada de fingir. Cansada de ser o monstro que me tornei. Ela caminhou até a porta e parou. Paulo Henrique é um bom homem. Ele teria sido um bom pai. Sim, eu disse. Ele teria sido. Depois que ela saiu, liguei para Natália. Preciso de um favor. Diga-me. Venha comigo visitar Lorena. O quarto do hospital estava mais claro desta vez. Lorena sentou-se quando entrei. Sua cor melhor. Seus olhos claros. Você veio. Ela sussurrou. Eu vim. Sentei-me. Natália se posicionou perto da porta. Mamãe me deu a confissão completa dela hoje. Eu sei. Ela me deu uma cópia também. Lorena mexeu no cobertor. Você leu? Ainda não. É pior do que pensávamos. As coisas que ela fez, o jeito como ela nos enganou. Ela olhou para cima, com os olhos marejados. Sei que pedir desculpas não é suficiente, mas estou e quero tentar consertar o que quebrei. Como? Entrei em contato com todas as instituições que te colocaram na lista. Negra, contei tudo a elas, e ela pegou uma pasta no criado mudo. Estou doando meu fundo fiduciário para financiar sua pesquisa. Olhei para os documentos. Lorena, por favor, me deixe fazer essa coisa boa. Meu celular vibrou novamente. Paulo Henrique. Jantar com minha filha significaria tudo. Não podemos voltar. Atrás, eu disse finalmente. Não podemos ser as irmãs que deveríamos ter sido. Eu sei. A voz de Lorena soou baixa. Mas talvez possamos ser algo novo, algo honesto. Pensei na confissão da minha mãe na minha bolsa, na mensagem do Paulo Henrique, na chuva lavando o mundo lá fora. Jantar, eu disse, com o Paulo Henrique. Começaremos por aí. O sorriso de Lorena era hesitante, mas sincero. Obrigada por salvar minha vida. Eu não fiz isso por você. Eu me levantei. Fiz isso porque é quem eu sou, apesar de tudo o que tentaram me fazer ser. Saindo, Natália apertou meu braço. Você está bem? Olhei para Lorena, para o álbum de fotos na minha bolsa, para as confissões que garantiriam que a verdade nunca mais fosse enterrada. Não, respondi, honestamente, mas estarei. Lá fora, a chuva havia parado. Um arco-íris se arqueava no céu.
o símbolo da própria natureza para o resultado e a promessa. Meu telefone vibrou uma última vez. Paulo Henrique tinha feito reservas para jantar a 3. Às vezes, a vitória não é sobre vencer. Às vezes, é sobre sobreviver, sobre escolher a verdade em vez da vingança, sobre construir algo novo a partir das cinzas do que foi destruído. Respondi com uma palavra. Sim, agora me diz. E se a pessoa que mais te feriu fosse a única que você pudesse salvar? O que você faria? Até onde você iria para fazer justiça quando ninguém mais acredita em você? Escreve aqui nos comentários. De 0 a 10. Qual a sua nota para essa história? Quero muito saber. Se você gostou do vídeo, já clica em gostei e não se esquece de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui no canal. Um beijo e até breve.